E aí, pessoal, como vai? Tudo bem? Olha só, a gente na semana passada acabou vendo alguns conceitos sobre tese, argumento e proposta de intervenção. Chegou o momento da gente fazer um estudo mais aprofundado desses temas, né, para que vocês possam rever o que a gente trabalhou e testar o conhecimento de vocês. Vamos ver como é que isso funciona? Roda a vinheta. Muito bem, pessoal, então nós vamos fazer uma revisão de tudo que já conversamos nas outras aulas anteriores, né? Nas últimas aulas. Eu só vou relembrar vocês do que significa alguns temas que nós conversamos, né? Ou aprofundar um pouquinho mais, ou relembrar vocês, e depois vocês partem para a atividade, tá? Vamos lembrar o que é tese. A tese é quando eu manifesto o meu posicionamento com relação a um assunto, tá? Lembrando que para eu colocar o meu assunto, para eu manifestar o que eu penso a respeito, eu tenho que conhecer bastante daquilo do qual eu estou falando. Então, se eu vou levantar uma tese, eu estou, na verdade, colocando o meu ponto de vista com relação ao assunto abordado, tá? Olha só o que está escrito aqui, ó. O que é tese? Tese é o posicionamento sobre um determinado assunto. Exemplo, o tema, a educação como um mecanismo de desenvolvimento. Aí eu vou começar a ser favorável a minha tese, né, que ela é boa. Aí eu vou falar que a educação ela tem os seus pontos positivos, né, ou os pontos negativos. E aí eu vou falar qual é a minha tese, o meu posicionamento com relação a esse assunto, tá bom? Na sequência, aí eu vou falar também, eu vou ter que utilizar os argumentos. Uma vez que eu levanto o meu ponto de vista, eu tenho que explicar o porquê eu tenho aquele ponto de vista. O que me levou até aquela ideia a qual eu defendo, né? Então, o argumento é o seguinte, os argumentos são tentativas de sustentar o meu ponto de vista, né? Com razões. Então, eu tenho que argumentar para convencer as pessoas das quais eu estou conversando ou eu estou publicando algum texto, tá? Um bom argumento não se limita a repetir conclusões, e, em vez disso, oferece razões e dados suficientes para que as outras pessoas possam formar sua própria opinião. Então a ideia é você convencer o seu leitor, convencer o seu ouvinte e ao mesmo tempo fazer com que ele também compre a sua ideia para que ele possa formar a opinião dele no futuro. Tudo bem? Bom, e aí? Você me fez o apontamento, você disse o que você pensava a respeito, você justificou, mas vai ficar só nessa parte só, você não vai ajudar em nada, você só vai me julgar, né? Dizer qual é o problema que eu apresento ou que eu tenho, né? Vai ficar só nisso? Não. Aí nós vamos trabalhar o quê? A proposta de intervenção. A proposta de intervenção diz o seguinte, né? Fazer a proposta de intervenção de acordo com as redações do Enem ou qualquer outro cursinho, eu vou trabalhar uma ação. O que é uma ação? Eu vou mostrar o que fazer, como fazer, né? Ó, o que fazer, qual é o agente, ou seja, quem é que vai ter que fazer alguma coisa, qual é o modo de se fazer essa coisa e qual é o efeito que eu espero que essa coisa acabe tendo, né? Então, se eu for dizer que o problema da educação está na falta de vontade de alguns órgãos públicos, eu vou ter que dizer o que eu vou ter que fazer, qual é a ação que vai ser tomada, quem do órgão público é responsável para fazer alguma coisa para que isso possa mudar, como é que ele vai poder fazer isso e como é que eu espero que haja essa mudança, tá? Então essa é a proposta de intervenção. São 3 eixos que movem o texto argumentativo: a tese, o argumento e a sua proposta de intervenção. Bom, pessoal, antes mesmo de começar o formulário, eu quero que vocês façam acompanhamento do guia de aprendizagem, tá? Nessa semana de 10 de maio, né, até 27 de maio, nós faremos o acompanhamento dessas habilidades as quais vocês estão observando aqui, tá? A habilidade essencial, assumir a posição diante do tema polêmico, bem como as habilidades de suporte,
E as habilidades de suporte, utilizar diferentes tipos de argumento, de autoridade, de comprovação, de exemplificação, de princípio, entre outros. Analisar a linguística aplicada a textos noticiosos e argumentativos por meio das modalidades apreciativas viabilizadas por classes e estruturas gramaticais. Identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas em entrevistas, discussões, debates de televisão, de sala de aula, de redes sociais, etc., entre outros, e se posicionar frente a eles. Buscar conclusões comuns relativas a problemas, temas e questões polêmicos de interesse da turma e ou de relevância social. Né? Vocês têm aqui do outro lado, do lado esquerdo, vocês têm as atividades que nós vamos trabalhar, né? Da aula 1 até a aula 8, né? Cruzando ideias, leitura e interpretação, o que são argumentos, a organização de ideias do texto, ponto de vista pelas palavras, propondo soluções, construindo argumentos, artigo de opinião, produção textual e artigo de opinião, revisão textual. Tudo bem? Então agora a gente segue para fazer os exercícios do formulário. Vamos ver isso aí. Muito bem, pessoal, vocês estão agora diante do cabeçalho da atividade de vocês, que é da semana do dia 17/5 a 27, né? Atividade 9, língua portuguesa, reconhecendo pontos de vista, parte 2. Essa parte 2, na verdade, vocês vão ter que ter um pouquinho mais de habilidade em leitura e interpretação textual. Vocês devem fazer a leitura com calma, vocês devem refletir sobre aquilo que vocês estão lendo, porque é a partir dessa reflexão que vocês vão encontrar qual é a tese, qual é o argumento e talvez em alguma atividade qual é o ponto de vista com relação à sua proposta de intervenção. Né? Então nós temos aí de novo os 3 eixos que são trabalhados na produção textual de argumentação, né? Texto argumentativo, o que é tese, o que é argumento e a proposta de intervenção. Tá? Vamos ver como é que isso fica. Vocês vão ter os textos para responder, né? Claro que preencher o nome primeiro, né? Com cuidado, tem gente que acaba se esquecendo. E aí você tem já os textos, ó. E nesses textos você já tem as perguntas, todas com alternativa, fiquem tranquilos, tá? Você tem mais textos, todos eles, ó, eu vou fazer um pouquinho até mais rápido. Textos com imagem e as suas questões que são referentes ao texto. Por isso a leitura com calma, não são textos longos, mas requer a sua reflexão. Então não pense em responder rápido para não escrever besteira, tá? Para não escolher item errado aí. Tudo bem? Bom, por hoje é só, nós vamos ficando por aqui, vocês façam a atividade de vocês, eu acompanho, tiverem dúvidas, eu estou disponível todas as quintas-feiras entre 1 da tarde e as 14 horas, né? Esperando que vocês apareçam, que até hoje não vi a carinha de ninguém lá, e que vocês também possam utilizar o chat do próprio formulário e o WhatsApp, se assim decidirem, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima!